Olá, tudo bem? Hoje é dia 8 de fevereiro e o tema da nossa devocional de hoje é praticar. A leitura bíblica encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 a 17, e o texto-chave se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 25, que diz assim: O homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Uma vez ouviu a história de uma garotinha que tinha acabado de ir para a escola, a primeira vez que ela foi para a escola, e quando ela voltou, a mãe dela perguntou: E aí, minha filha, você aprendeu alguma coisa hoje? E a menina respondeu: Pelo jeito não aprendi o bastante, porque eu tenho que voltar amanhã, depois de amanhã e todos os dias. É assim que funciona o estudo da Bíblia. A compreensão vem pouco a pouco ao longo da vida. Precisamos ler uma porção todos os dias. Não podemos deixar para nos alimentar apenas no domingo, fazendo jejum de Bíblia nos outros dias. E se você já estudou e leu a Bíblia toda, isso ainda assim não leva você à aposentadoria. Ninguém pode dizer que é doutor em Bíblia e não ter mais nada para aprender. Seria o mesmo que dizer que não precisa mais de comida, pois você já comeu o suficiente. Uma dieta constante da palavra de Deus a cada dia é certeza de saúde para a mente e para a alma. A Bíblia é o alimento perfeito. É preciso considerar atentamente tudo o que ela diz. Ao contrário do que alguém pode pensar, seus ensinos trazem liberdade. Ela aponta o caminho certo para entender para que serve a salvação e como obtê-la mediante a fé em Cristo Jesus. A Bíblia corrige, repreende, ensina e orienta, capacitando-nos para agir como Deus deseja. Mas não basta ler, conhecer seus livros e entender o que eles dizem. É preciso praticar o que se aprendeu. Você pode ter um livro de receitas, mas nunca cozinhar, e aí você não vai ser alimentado. Se você apenas ler a Bíblia, mas nunca seguir as suas instruções, jamais conhecerá a alegria que Deus prometeu. E é como expressa Tiago no versículo em destaque que nós falamos. A felicidade está na obediência a Deus e não em apenas saber que Ele existe e conhecer as suas palavras. Só ler a Bíblia não traz felicidade. É preciso também praticar todos os seus ensinos. Nós precisamos ser ouvintes, mas também praticantes. O próprio Senhor Jesus Cristo nos lembra que nós erramos muitas vezes porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós precisamos buscar este conhecimento. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus diariamente. O domingo, o culto na igreja, a gente poderia imaginar que é como se fosse um churrasco. E geralmente o churrasco a gente come no final de semana. Mas durante a semana você não come churrasco. O que te sustenta durante a semana é o arroz com feijão, é a carne, é o ovo, é aquilo ali que vai te sustentar durante a semana. Então, durante a semana você precisa se alimentar. Você precisa se alimentar com arroz, com feijão, com as coisas básicas, com a leitura básica, com o devocional básico. E aí sim, no domingo, você procura a igreja para se alimentar com uma coisa mais saborosa, uma coisa mais cheia, por pessoas capacitadas que têm instrumentos que ajudam ela a estudar mais profundamente certas coisas da Bíblia. E aí você sai de lá revigorado e renovado. Agora, se você passa a semana inteira sem se alimentar e você come um churrascão tudo de uma vez e você ficou a semana inteira sem comer, aquele churrasco não vai cair bem para você. Aquele churrasco vai te fazer mal. Então é importante a gente começar a nos alimentar durante a semana, criar o hábito de fazer devocionais. E é por isso que a gente faz isso. É por isso que eu tenho esse canal, que eu estou querendo que essas devocionais sejam bênção na vida das pessoas. Para que as pessoas que não têm esse costume, esse hábito, às vezes assistindo um vídeo, vai criar o hábito de ouvir a palavra de Deus durante a semana. Por isso que diariamente nós temos vídeos aqui no nosso canal. A minha mãe também, a missionária Kézia, ela faz a leitura da Bíblia todos os dias. Então é importante a gente complementar, ler a Bíblia. Se você não tem o hábito, se você nunca leu a Bíblia toda, faça, comece, aproveite, dá tempo. Nós estamos no dia 8 agora de fevereiro. Você pode começar a leitura bíblica. Corre lá, lê, vai ser gostoso, vai ser prazeroso para você. E é interessante que as pessoas que já leram a Bíblia sabem muito bem disso,
que a gente, às vezes, não percebe certas coisas em um determinado texto quando a gente está lendo ele. Mas depois, no outro ano, quando a gente está lendo a Bíblia novamente, aquela coisa que passou despercebida no ano anterior, parece que ela saltou aos nossos olhos. E isso acontece não porque a Bíblia muda, mas porque nós somos mudados dia após dia. Nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, e situações da vida que às vezes não fazia sentido para nós no ano anterior, naquele ano que nós estamos lendo a Bíblia faz mais sentido. Então é importante a gente ser cheios da palavra de Deus, a gente encher a nossa mente das coisas de Deus. Eu lembro de um professor meu no instituto que a gente estudou, que ele falava para a gente saturar a mente com as coisas de Deus. Então encha a sua mente da Bíblia, encha a sua mente de louvores, encha a sua mente com amizades de Deus, que te aproximem de Deus, de oração. Por isso é importante que a gente leia a Bíblia, é importante que a gente encha a nossa mente com as coisas de Deus, que a gente sature as nossas mentes com as coisas de Deus. Por isso nós vamos orar pedindo que Ele coloque esse desejo no nosso coração, porque infelizmente a carne luta contra o Espírito, e se nós não alimentarmos mais o Espírito, a carne vai vencer. Então vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor deixou a Tua palavra, o Senhor deixou os Teus decretos, os Teus ensinamentos, e hoje nós podemos conhecer um pouco mais da Tua vontade, conhecer um pouco mais de quem o Senhor é. E então, Deus, nós estamos aqui agora pedindo que o Senhor nos encha com Teu Santo Espírito, que o Senhor renova, Deus, dia após dia, porção do Espírito Santo do Senhor sobre nós, para que a gente sinta desejo, prazer e alegria, Deus, de buscar a Tua palavra, de ler, de meditar, de ter momentos a sós com o Senhor. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você nesse dia e que você possa se encher da palavra de Deus, mas não só isso, ser um praticante. Pratique o que você tem aprendido na Bíblia, na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, e que Deus te ajude em nome de Jesus. Amém.